Olá! Bem, eu estou acompanhada de dois autores, dois grandes brasileiros. Gregório do Vivier, escritor, ator, linguista, com uma paixão pela linguagem, pela palavra. Paixão é essa que faz ele ser curioso, decodificar, buscar, conhecer, criticar, contar a história da palavra. Eu tive a oportunidade de assistir a peça, agora nas minhas férias, no Rio, O Céu da Língua. Um sucesso, uma peça que em abril 250 mil pessoas já tinham assistido. Teremos agora no dia 7 e 8 de agosto, contar com a segunda temporada dele aqui em Salvador, que vai acontecer agora, nessa oportunidade, lá na Concha Acústica. Imperdível. Ele tem um domínio de cena, de texto, de linguagem, de narrativa, de roteiro, de amarração, de criatividade. É imperdível. Eu fiquei entusiasmada, me manifestei quando ele procurava saber se alguém conhecia algumas outras palavras que definiam determinadas outros nomes para as mesmas coisas ou situações. Então, o resultado dessa peça, o sucesso dessa peça, resultou numa obra que ele lançou agora em abril, que é Aos Pés da Letra, né? Depois da peça O Céu da Língua. Eu vou trazer aqui umas duas passagens ou duas conversas sobre dois ou três nomes que ele traz nesse livro como uma complementação, como um exercício continuado de pensar narrativa, linguagem e a riqueza e a importância da palavra. Sempre com uma perspectiva crítica, criativa e de aprofundamento. Não satisfaz a ele conhecimento de vocabulários. Ele brinca, ele ama, ele discute, ele critica, ele reflete, ele faz hermenêutica da palavra. E eu relendo essa obra que eu já fiz um episódio aqui desse livro espetacular, que é A Construção do Idiota, de Rubens Casara. Ora, quem fala de linguagem, de palavra, a importância, né, o universo significante, histórico, político das palavras, da narrativa, preza um campo do conhecimento que é a psicanálise, né? A subjetividade, a possibilidade do que, eu não quis dizer isso, mas a psicanálise vai atrás desse ato falho. Qual o significante? Qual é a verdade? Para isso eu preciso conhecer, para isso eu preciso aprofundar, para isso eu preciso refletir sobre aquela palavra ou aquele dito, né? Então, eu lembrei, vendo a peça, lendo o livro do Vivier, da importância que o Casara traz para o exercício da construção e do pensamento crítico e do conhecimento, não como mera erudição, né, mas como exercício de liberdade. E ele vai dizer, em algum momento, exercício de amor, né? Conhecer, saber, ver, observar é amar. Em algum momento, a gente vai ler como ele diz isso. Então, eu disse, é possível fazer um episódio e reapresentar algumas passagens importantes, talvez não referidas em episódio anterior, quando fiz do livro A Construção do Idiota, mas também conversando com o amor que do Vivier tem pela linguagem, pela palavra, como espaço de construto de identidade, de cultura e de liberdade de um povo. Bem, alguns dados sobre o do Vivier, né? O livro é Aos Pés da Letra. Ele é um jovem de 40 anos, ator, escritor e um dos criadores do programa Porta dos Fundos, que foi apresentado entre 2017 e 2003, com uma certa frequência, mas que a gente ainda encontra alguns momentos de ou reedição ou novos esquetes desse programa, sempre com uma força crítica de alguma situação ou fenômeno do momento. Ele também fez algumas temporadas, o Greg News, no HBO. Excelente, foi um trabalho de força política, analítica de um contexto político duro, reacionário, difícil, desafiador, e que desafiava a dor o tempo inteiro. Então, eu assisti, acompanhei esses episódios do Greg News
E eu dizia, olha, é a análise política mais séria, mais funda, mais qualificada do momento que eu conheci, né? Que superava as análises jornalísticas, nem se fala. Não dá para comparar. Tem coisas que não se pode comparar. E esse é o caso. Não pode comparar os episódios e o programa de Gregório no HBO com o que a gente via na TV, né? Na grande mídia. Mas a gente também dava para perceber que os analistas políticos muitas vezes repetem ou análises jornalísticas, né, de cunho fundo jornalístico, pouca pesquisa, mas não é o caso de Gregório nesse programa. Ele fez muitos livros, eu vou citar aqui alguns. A partir de amanhã, eu juro que a vida vai ser agora. O outro livro é Ligue os Pontos, Poemas de Amor e Big Bang. Outro terceiro livro também é Put Sami Farofa. E o outro é Sonetos de Amor e Sacanagem. Bem, só para trazer alguns dos livros editados por ele que merecem sempre ser conhecidos. Ele faz crítica funda, dura, séria, culta, carregada também de ironia, de humor, né? De sátira. É um escritor, é um humorista genial. Genial. Gosto muito e recomendo. Bem, eu vou ler aqui para vocês um trecho do que ele fala sobre o nome dele. Ele pega o nome dele, Gregório, e diz o seguinte: quando pequeno, eu não sabia falar o R brando. O R brando é aquele que tem na palavra brando. Eu falava bando, crocodilo, dinossauro, tanquilo, paiagante. Isso é comum até os 4 anos. Só que eu só fui aprender aos 7. E o que complicava tudo era o meu nome. Gregório, sim, tem 2 R's brandos. E eu falava Gregório. Já não é um nome comum para uma criança. Sem os R's, fica irreconhecível. E a risada que sucedia à apresentação era inevitável. Isso acompanhou até a fase adulta, ele admite. Então ele começa a partir do nome dele. Um outro momento, um outro nome, e aí eu selecionei nomes, né? Palavras, nomes, mas ele tem nessa obra nomes, adjetivos, pronomes, nomes compostos, coisas, lugares. Mas eu peguei um segundo nome, Lolita. Lolita, ele diz o seguinte: a ponta da língua descendo em 3 saltos pelo céu da boca, para tropeçar de leve no terceiro contra os dentes. Lolita. Quantas vezes o narrador precisou repetir o nome para conhecer com precisão os movimentos que a língua faz ao dizê-lo? Quando a pessoa vai embora, ela deixa o nome, como quem diz: toma, fica com isso aí, o resto você não vai ter. A gente lembra que Lolita é o título de um livro, de um personagem, né? De um livro, de uma criança, que num tempo onde foi muito censurado, se referia a uma criança, ele no livro faz referência ao autor, né? Como é que ele toma emprestado, onde ele vai buscar Lolita, né? E pensar, que lê o livro, quem conhece a história de Lolita, e como ele atrela ao movimento da língua as possibilidades de sensualidade na emissão do nome Lolita. Foi tudo que os antepassados deixaram para a gente, o nome. Quando deixaram alguma coisa, tudo que fica da gente, se ficar alguma coisa, é o nome. E ele continua uma breve narrativa. Vou passar para
Para a força da crítica, a acidez, a ironia, a oportunidade de buscar um nome no momento político, e esse elemento, esse nome aqui que ele traz, e eu vou ler, ele confronta, né? Ele desqualifica, ele compara. Vamos ver do que se trata. Os Estados Unidos da América são um país sem nome. Ou melhor, tem um nome genérico que serve para uma dúzia de países. Todos os países federativos do continente são estados que se uniram na América. Chamar um país de Estados Unidos é como chamar um filho de órgãos amontoados. Não é mentira, é só uma tremenda falta de imaginação. Os fundadores dos países tinham à mão qualquer nome que quisessem e preferiram um não nome. Os Estados Unidos são um país sem nome, disse Caetano Veloso. Mas o Brasil é um nome sem país. Pode ser. Ao menos começamos pelo começo, com o nome. Não colocamos a carroça na frente dos bois. Demos nome aos bois. E que nome? Brasil, relativo de brasa ou embrasado, vermelho. Mas também é o nome de uma árvore que extraímos até a sua quase extinção. A importância do nome. Somos esse país que exauriu o seu bem mais precioso, mas também um país incandescente, faiscante, ardente, fogoso, ou simplesmente vermelho. Muitos manifestantes gritavam para depor uma governante supostamente comunista. Nossa bandeira jamais será vermelha. Tudo bem, não precisa. Nosso nome já é vermelho. Que graça de nome! O comentário sobre o nome construir uma identidade está no livro também de Contardo Caligares, Hello Brasil, quando ele faz a psicanálise de significantes de algumas carências que a gente tem de identidade, vamos dizer, nacional. Nesse momento fica difícil sustentar isso, porque estamos num momento de Copa que é um momento raro, onde se diz Brasil, 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 e não Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco. Então, mas a ideia de Brasil, Contardo dizia que é um nome cujo bem, e a referência aqui, Gregório, certamente reflete com o pensamento psicanalítico de Contardo Caligares, é o nome de um bem da terra que foi extraído até quase a sua extinção, como ele diz, praticamente a sua extinção. Então, e o nome identifica a gente, identifica um povo. Aí, Contardo lembra a Itália, ou é um acidente geográfico, a Península Itálica, ou é um povo, como a França, os francos, mas ele resgata essa profundidade, esse significante, esse universo de possibilidades de Brasil, brasa, fogoso, ardente, incandescente, e restaura uma força, um gosto desse nome que é uma graça, Brasil. Super recomendo esse livro. Vamos ver qual é o diálogo possível com Rubens Casara. Eu pensei, eu me reportei a Casara. No quê? Quando, recentemente, eu li e eu vi a peça do Duvivier. A força reflexiva. Nós temos grandes analistas, sim. Muita criatividade. Existe em redes, nas redes sociais, a gente encontra a idiotia, a violência, a gente encontra a superficialidade,
o empobrecimento psíquico, mas também na rede a gente encontra forças de reflexão. E esses dois autores, eles têm uma força, eles não economizam na reflexão. Eles não economizam nas possibilidades do pensamento analítico, na afetividade e na pulsão de vida dessa força reflexiva. Todos dois. E sempre com um diálogo não apenas seu, né, indivíduo, mas é uma conversa possível, sensível e dirigida a um país, a um povo, a um tempo, a lugares. Então, essa reflexão, ela é sábia. E eles gostam do saber. Eles buscam o saber. Eles escutam, às vezes até o que não é dito. Essa possibilidade criativa de curiosidade, de interesse não no sentido monetário, mas do agrado, né? Do agrado, do afeto, com o que escuta, com o que vê, com o que interroga. Então, os dois têm essa força na sua literatura, mesmo que possam estar supostamente em campos diferentes. Há um diálogo, permeiam sentimentos edificantes nessa perspectiva de momento onde o capitalismo neoliberal busca ou traz ou tenta matar essa pobreza de lógicas simples, de desinteresse, de acomodação, daquele não, como o Contardo vai dizer, o Cassara vai dizer, o não é dito quando é mais fácil do que dizer um não, questionando, refletindo, negando uma situação onde majoritariamente já está celebrado. Então, ele trabalha nessa perspectiva de convidar, de trazer e de levar essa inquietude ou essa matéria-prima de um povo em transformação, com ambição de futuro outro, de reinvenção, de criar, né? De pensar um futuro que eu costumo dizer, de não levar para o futuro um passado que não pode continuar existindo, especialmente nessa pobreza psíquica como sintoma de covardia, de medo. Então, essa força reflexiva tem nos dois. Eles trabalham bem nessa dimensão. O entusiasmo pelo saber, os dois são entusiastas, são hermeneutas, decodificadores, né, de conceitos, de nomes, de situações, de fenômenos, né, de narrativas. Então, eles têm esse entusiasmo dos gênios. Disposição analítica e possibilidades explicativas e críticas, como eu disse. Então, é uma disposição formidável, né? Não economizam. Eles esbanjam, eles mergulham, eles estão sempre transcendendo ao já conhecido, ao já dito e repetido. A relação entre pensamento, universo subjetivo e consequências práticas, né? Eles não estão numa reflexão aleatória ou extravagante, ou de uma cultura para eles mesmos ou para poucos. Não, é o pensamento que dialoga com o real num processo da mutabilidade, do conhecimento, do saber e da mutabilidade de ver para além do que pode estar sendo apresentado. Eu diria que eles fazem o confronto com o tempo de culto à bestialidade e alienação do capitalismo contemporâneo e trazendo um elemento importantíssimo e pilar estruturante da nossa condição humana, que é politizar o que é dito, o que é apresentado, o que é narrado, o que tem nas palavras, o que carrega de potencial conservador, reacionário, preconceituoso e iluminado, inteligente de alguém que quer se erguer na sua humanidade. Então, eu acho que esses dois trazem esse exercício, essa importância da politização da vida e da existência humana, né, como elemento edificante da nossa humanidade. Então, isso, refletindo, quando eu quero conversar com os dois, com esses dois autores, o que é que eu estou sentindo, né? Do que eu li e do que eu acabei de ler agora, li mais tarde, e aí resolvi trazer. E vou pensar duas ou três passagens a partir do último capítulo de Cassara, que é Pensar e Amar são atos revolucionários. Então,
ele dá esse título extraordinário, e ele demonstra isso. E ele desenvolve porque pensar e amar são atos revolucionários na atualidade, né? De força de ódio, de pensamento destrutivo, de desamparo, de tristeza, de desesperança. Eles vamos, conhecimento, saber, a conversa, o diálogo, a escuta, né? A reflexão, liberta o sujeito, autonomiza o sujeito, mesmo nas suas dúvidas e incertezas. Esse é um ato de amor a você, a sua autoestima, a sua existência, né? E é uma relação. Estabelece uma relação de amar com ao mundo, à vida, ao outro, com o coletivo. Isso revoluciona, isso transforma. Então, o título é muito feliz. O que ele vai dizer é o seguinte: as regras do mercado na lógica contemporânea, que é uma lógica de concorrência, passaram a condicionar todas as esferas da vida, enquanto a economia psíquica sofreu uma modificação substancial, permitindo o surgimento cada vez em maior número de quadros mentais paranoicos e perversos. Criou-se assim, aí ele abre aspas, um novo sistema de normas que se apropria das atividades do trabalho, dos comportamentos e das próprias mentes. Esse novo sistema estabelece uma concorrência generalizada, regula a relação do indivíduo consigo mesmo e com os outros, segundo a lógica da superação e do desempenho infinito, uma lógica produtivista. E aqui, no infinito, ele fecha aspas. Ele está se referindo à obra de Christian Laval e Pierre Dardot, A Nova Razão de Mundo. Então, ele pega essa passagem dessa obra para confrontar a força do que o mercado está fazendo com a sociedade, com o Estado e com o indivíduo, né? O empobrecimento psíquico, as doenças mentais, né? As doenças mentais no sentido de como um tempo a sociedade e o sistema adoece o sujeito. Como o sofrimento psíquico né? Num momento como esse, ou quase o tempo todo, as razões do sofrimento psíquico no humano têm sua raiz no social, no político, nas relações de poder, na expropriação do trabalho, na alienação do sujeito, né? Na dominação, né? Quebrar e vergar esse indivíduo. Então, feita essa observação, esse diagnóstico, essa crítica macroeconômica que é política, ele vai dizer: é preciso enfrentar isso. É preciso considerar, para que possamos, nessa identificação, buscar elementos de combate disso. Combater, transformar, tomar posse. Tomar posse de uma existência mais sua. Sua no sentido do indivíduo, do coletivo e de uma sociedade. Então ele vai dizer o seguinte: tudo isso só é possível em razão da manipulação, da ignorância e do ódio, bem como do apagamento da coragem e da imaginação necessárias à transformação da sociedade. A coragem, mais do que uma virtude de guerreiro presente na narrativa dos grandes feitos, consiste, em princípio, na defesa de uma ideia de valores considerados inegociáveis. Ora, se você não negocia, olha só, negócio, elemento do capital, do mercado. E nós pensamos, enquanto humanos, de desejo emancipado, de dignidade, de existência, de bem-estar individual e coletivo, princípios e propósitos nesta direção são inegociáveis. Para isso precisa-se de coragem. Em um contexto em que seria mais fácil, mais cômodo e mais vantajoso omitir-se. Então, ele responsabiliza o sujeito e o coletivo da omissão. Por comodidade, tem um preço, é caro, é alto. Porque o custo possível de uma existência é você, na omissão, você abdicar da sua capacidade de pensar, abdicar da possibilidade de dizer não naquilo que lhe dói,
que lhe rouba de felicidade, de autonomia, de voz. É trabalhoso, mas o preço é mais caro. Se a construção de outro mundo, como Mariátegui, que é um escritor, já havia percebido, exige seres imaginativos, o projeto capitalista de exploração tendencialmente ilimita, supõe a formação de sujeitos carentes de imaginação e, por isso, conservadores. E, na sua radicalidade, reacionários, dogmáticos, inflexíveis no sentido de amesquinhamento da sua existência, da sua experiência, da sua história, que é sua, mas que é de outros também. Bem, uma outra, ainda avançando na questão da coragem. O Cassara, nesse capítulo, que é o último conclusivo dele, a coragem, inclusive de pensar e de amar, precisa coragem. É assim, um ato de liberdade do qual cada indivíduo é capaz e, ao mesmo tempo, uma aprendizagem em razão de uma situação concreta que exige uma ação. Ele vai criar uma fórmula. Essa é uma fórmula, uma equação, né? Que eu acho que eu já me referi a essa equação. Ele vai dizer, precisa-se de uma nova racionalidade, capaz de unir um desejo de mudança e um movimento concreto de sociedade a uma nova visão de mundo. Algo que ainda, provisoriamente, poderíamos resumir na fórmula: pensamento reflexivo, mais amor, mais ação. Concluindo esse retorno a Cassara, no enfrentamento necessário, esse livro é uma obra que, quanto mais a gente lê, mais riqueza de elementos, de saber, de compreensão, né, e de coragem a gente encontra nesse autor. Ele termina dizendo o seguinte: enfim, a partir do pensamento crítico e do amor é preciso preparar-se para a luta. É o que há, é o que sobra, a luta. Vejo vocês no próximo episódio.